você sabe o que é Instrução Normativa número 113? A publicação deste documento representa um marco significativo para a suinocultura brasileira, pois não apenas define diretrizes claras para boas práticas nas granjas, mas também oferece segurança jurídica aos produtores. Essa normativa estabelece requisitos essenciais para o manejo adequado dos suínos, incluindo condições de espaço para descanso, alimentação e densidade das granjas em um prazo de 10 anos para a adaptação dos produtores às novas normas. A Instrução Normativa número 113 entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2021, enfatizando a importância do manejo e contato positivo com os animais, evitando situações de estresse, desconfortos e outros procedimentos, e ao mesmo tempo que define padrões para enriquecimento ambiental necessário aos suínos. E para falar mais sobre as propostas da instrução normativa, vamos chamar a Juliana Ribas, especialista em bem-estar animal. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Juliana. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom dia a você, produtor rural. Juliana, a Instrução Normativa número 113, que define regras para o bem-estar animal em suínos, entrou em vigor em fevereiro de 2021, como eu falei. Por que ainda é importante falar sobre esse tema? Então, Juliana, é importante nós falarmos sobre esse tema, porque essa instrução normativa, ela propõe diferentes prazos para a adequação do produtor rural no que tange à produção de suínos. Nós temos prazos aí de adequação imediata para diversos manejos, como, por exemplo, manejos que reduzam a dor, manejos que utilizam ferramentas de enriquecimento ambiental, e nós temos prazos aí mais longos, que vão até 2045, para aqueles fatores que levam à mudança de instalação, como, por exemplo, a alteração da criação de matrizes de gaiola para a gestação coletiva. Então, vamos dizer assim que a Instrução Normativa número 113 é um assunto que vai ser coerente e pertinente aí por muitos anos. O produtor que está entrando na suinocultura agora, com a sua primeira granja, ele já precisa construir os galpões de forma que atende a essa normativa ou ele também dispõe de algum prazo para se adequar às normativas? Como que ele deve proceder nesse caso? Então, Juliana, essa pergunta ela é excelente, porque a instrução normativa ela traz um esclarecimento bem específico para os novos produtores. Todo novo produtor ou nova granja, ela já deve ser construída respeitando as novas diretrizes dessa instrução normativa. Então, principalmente a questão da forma de alojamento das matrizes suínas, sendo no máximo em até 35 dias em gaiola, a parte das densidades dos animais, o sistema de dejetos que suporte a utilização do enriquecimento ambiental, tudo isso já deve estar concebido nos novos projetos. E também a instrução prevê, caso o produtor faça uma reforma ou amplie suas instalações, ele já deve seguir o novo modelo. No próprio site do Ministério da Agricultura, você vai encontrar a Instrução Normativa número 113, publicada no dia 16 de dezembro de 2020 e que entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2021. Nessa instrução normativa, o produtor ele encontra todos os detalhes das novas exigências. Além disso, o Ministério da Agricultura possui cartilhas orientativas para as fases de gestação, maternidade, para o procedimento de eutanásia, que trata já das boas práticas de produção de suínos. Mas também é sempre importante que o produtor rural busque aí o seu responsável técnico ou o fomento agropecuário para que todas as informações e todos os detalhes sejam discutidos com segurança antes da implementação de um novo sistema ou mesmo de uma melhoria. E Juliana, de que forma a instrução normativa impacta a produtividade e a rentabilidade da granja? Ju, excelente ponto. Quando a gente pensa em produtividade e rentabilidade, nós temos que olhar aí a curto, médio e longo prazo para a saudabilidade do negócio. A Instrução Normativa número 113, ela vem
para funcionar como um respaldo jurídico para o produtor brasileiro, para que ele tenha critérios mínimos a seguir sobre as boas práticas de produção, podendo atuar aí com transparência junto ao consumidor final, que está cada vez mais exigente sobre esse tema. Num curto prazo, algumas ações elas vão requerer investimentos, sim, dependendo da instalação que esse produtor tem, por exemplo, para uma reforma de gestação em gaiola, para uma gestação coletiva, ou mesmo para as adequações de densidade, podendo ter impactos, dependendo do sistema, em perdas produtivas que vão de 10 a 15% em termos de redução do plantel. Porém, em termos de produtividade, o que nós sabemos é que os animais que eles estão mais confortáveis no seu meio, com melhores condições, eles acabam tendo aí um melhor ganho de peso, redução de mortalidade e melhoria dos indicadores produtivos a longo prazo. Então, essa instrução, ela vem muito mais para que a gente garanta a sustentabilidade da atividade frente a um consumidor que está mais exigente e que está modificando os seus padrões de consumo, para aquela granja que esteja sendo construída hoje, ela se mantenha aí atualizada para as exigências que virão nos próximos 30 a 50 anos. É importante a gente lembrar que uma normativa, ela vem também para trazer aí proteção para o produtor rural, para que ele possa executar sua atividade seguindo padrões orientativos claros e que melhorem o seu negócio a longo prazo. Muitas vezes, a fase de adaptação ela sempre causa inseguranças, mas a gente deve lembrar que os comitês que trazem essas normativas de boas práticas, eles estão olhando aí para uma saudabilidade da atividade dentro do país a longo prazo. E que regras a instrução normativa estabelece para a densidade das granjas de suínos e, assim, garantindo as condições adequadas de espaço do galpão? Ela difere conforme cada fase de produção ou não? Ju, essa pergunta ela é complexa e cheia de detalhes. A instrução normativa, ela tem um capítulo que trata só das densidades para as diferentes fases produtivas. Como o suíno, ele é um animal que ele varia muito suas dimensões corporais ao longo da vida. Então, para a gente imaginar só, um leitãozinho ele nasce aí com 1,3 kg, 1,4 kg, e aos 160, 170 dias, esse animal vai estar pesando aí em torno de 135 quilos, né? Então, a gente fala de uma evolução muito rápida em termos de ganho de peso. Então, a densidade a qual esses animais devem ser alojados, ela varia muito de acordo com a idade dos indivíduos. Então, é importante que o produtor rural consulte a normativa exatamente para entender com que densidade alojar na fase de creche, na fase de recria, na fase de terminação e para as fêmeas em gestação, sejam elas leitoas ou matrizes. Para todas essas categorias, a instrução normativa exige uma densidade de alojamento diferente. E qual é o objetivo dessa densidade, né? Por que a gente precisa mudar? Porque o espaço corporal ocupado pelo animal, ele acaba diferindo. E com isso, as necessidades comportamentais dos indivíduos também. Então, o espaço que ele utiliza para comer, ele muda. O espaço que ele utiliza para descansar e para performar suas interações sociais. E quando essa densidade ela não é respeitada, isso vai impactar negativamente na produção. Por quê? Os animais eles vão ter dificuldade para se termorregular, ou seja, para perder calor, que o problema maior do suíno é estresse térmico por calor, no caso do Brasil. Eles vão apresentar dificuldade para se alimentar, aumentando os espaços de competição, dificuldade para descanso, porque eles não vão ter área suficiente para se deitar, e maior número de interações aí de brigas. Isso tudo prejudica o ganho de peso e a conversão alimentar. E quanto ao manejo, a instrução normativa tem regras que englobam esse quesito? Ju, realmente, quando a gente fala sobre o manejo, a instrução normativa, ela traz que o produtor rural, ele deve interagir de forma positiva com os animais. Que ações de maus tratos, como arrastar, bater, chutar, mover os animais por partes sensíveis, elas não são permitidas. E ela também orienta que o produtor rural, ele deve trabalhar com os animais sempre com estímulos positivos através do uso de sons, das mãos ou de uma modulação correta de voz. Que estímulos aversivos ou agressivos, utilizando instrumentos que possam ferir os suínos, não são permitidos.
Isso tudo é muito importante, porque animais que sentem mais medo, eles são mais reativos e têm o manejo dificultado. Então, manter uma relação positiva com os animais não é só bom para os animais, mas é bom também para todas as pessoas que interagem diretamente com esses indivíduos. Muito obrigada pelas suas informações, Juliana. Volte sempre aqui com a gente no Ligados e Integrados. Ju, obrigada a você pelo convite e até a próxima. Até a próxima!